Muito bem, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre vídeo inteligente. Especificamente, nós vamos abordar o assunto voltado para esse momento, de pandemia, quais as ferramentas de vídeo inteligente que podem ser utilizadas e embarcadas em câmeras ou servidores, com base na tecnologia da Hanwha, TechWin. Meu nome é Carlos Barbosa, eu sou CTO da IB Tecnologia. A IB Tecnologia é uma empresa integradora de sistemas de segurança e automação, fundada em 2000, então já estamos com 20 anos de atuação no mercado. Temos uma forte parceria com os fabricantes, entre eles a Hanwha, Antigamente era conhecido pela marca Samsung e TechWin, então hoje chama-se Hanwha. São equipamentos de alta qualidade que possuem uma série de facilidades para embarcar recursos como vídeo inteligente. E hoje o nosso webinar será especificamente sobre essas ferramentas de vídeo inteligente embarcadas nas câmeras, que proporcionam uma série de soluções, voltadas especificamente para evitar a pandemia, evitar a transmissão, reduzir o impacto, permitir controlar, por exemplo, a aglomeração de pessoas. Essas ferramentas podem ser bem úteis para o pessoal do comércio, da indústria, para as atividades em geral que precisam ser retomadas, que terão uma série de controles exigidos pelas autoridades sanitárias, ok? Muito bem. Quem vai fazer a palestra hoje, então o foco da palestra, a minha apresentação é rápida, só sobre a empresa e o objetivo da palestra, Será o Edson Bucci, da Hanwha TechWin América. Nossa agenda será, nossa abertura inicial, que nós já estamos fazendo aqui, é bem rápida, menos de 5 minutos, 40 minutos de apresentação da Hanwha e nós vamos ter no final perguntas e respostas, Temos duas opções, vocês podem inserir no Q&A, questões e perguntas, e a gente responde ao vivo para vocês antes de realizar o encerramento. Então, vou passar a palavra para o Edson, que vai fazer a apresentação, ok? Bom dia, pessoal. Como o Carlos falou, meu nome é Edson Bucci, eu sou gerente regional da Hanwha. A Hanwha é uma empresa focada no desenvolvimento de tecnologias de inteligência de vídeo. Na verdade, nós hoje assumimos a patente do chipset, do ICENET, que até então era fabricado pela Samsung. Então, a Hanwha é uma empresa que nasceu nos idos de 1950, na área de segurança já, e hoje ela permanece na área de segurança, e aí fazia todo sentido transferir a divisão de segurança da Samsung para dentro de uma empresa de segurança da Coreia. É uma das 8 maiores empresas da Coreia, Eu queria agradecer à IB, ao Carlos, pela oportunidade de estar aqui, um grande parceiro nosso, certificado, estamos sempre participando de atualizações, então essa é uma grande oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da experiência que a gente tem vivido no nosso dia a dia, nesse momento, nesse momento especial que, de uma forma geral, a gente está vivendo aí. Carlos, eu queria pedir para você habilitar para eu poder compartilhar minha tela, por favor. Estou tentando fazer isso, mas estou com um probleminha aqui que eu não estou conseguindo passar para você. Essas coisas são assim, De vez em quando acontece, mas tá valendo. Vamos lá, pessoal. Então, hoje, como o Carlos falou, hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência de vídeo, para esse momento em especial, e muito mais do que a gente aqui fazer uma palestra, compartilhar uma experiência que a gente tem vivido no dia a dia, em diversos clientes aqui no Brasil, com os nossos parceiros aí que trabalham com VMS, e com parceiros de outros países, A Hanwha ela está presente mundialmente, então em alguns países, por exemplo, que já abriram as suas portas, a gente tem vivido algumas experiências e a gente queria compartilhar isso com vocês. Claro que o fato gerador dessa nossa conversa é o Covid-19, o fato de estarmos fechados de uma maneira geral, empresas fechadas, escolas e tudo fechado. Esse seria, assim como o fato gerador do que a gente vai falar, mas a gente, na verdade, olha para um momento à frente, O que vai acontecer assim que isso mudar? Ou seja, a tendência, como em outros lugares, é que o número de pessoas com Covid diminua, se Deus quiser, A gente está torcendo por isso. Porém, isso vai deixar aí um
um legado, né? A gente fala que nada mais será como antes, pelo menos nos próximos 2 anos, né? Isso os especialistas em segurança, os especialistas sociais já mostram essas tendências. E em especial as questões de distanciamento social, as questões de controle de aglomeração, né? Porque uma coisa é a gente conseguir vencer aí o momento, outra coisa é a gente voltar para o momento se esses cuidados não forem tomados. Muita coisa é falada sobre esse assunto, porém, o que fica na prática é que algumas regras, algumas normas, alguns procedimentos e talvez algumas leis, a gente tem acompanhado aí, principalmente o pessoal dos conselhos regionais, já lançaram aí normativas sobre como atender, né, médicos, consultórios, enfim, existe agora já uma nova forma de trabalhar nesse novo momento, né? E para a gente fica a pergunta, né? Como que a gente faz para gerenciar isso, né? Eu tenho um videozinho que talvez vocês já tenham visto ele por aí, ele rodou pela internet, mas vale a pena, que é como é que ficou o shopping, por exemplo, na Itália, né? A gente tem um caso aqui do shopping na Itália, onde você tem aí essas marcas no chão, onde as pessoas têm que aguardar para poder entrar na loja. Existe um sentido de ida, existe um sentido de volta e uma linha, uma faixa no meio que a gente não pode ultrapassar, né? E para entrar ainda tem um semáforo, né? Ela vai mostrar aí o semáforo, as pessoas na porta esperando para entrar. E isso, tem um policial ali controlando. Esse aparelho branco ali é um semáforo para dentro e para fora, né? Se ele estiver vermelho, você tem que aguardar na porta, né? Então, isso mostra não uma tendência, mas o que já está acontecendo. E aqui no Brasil, né, nós já temos casos, essa apresentação, nós começamos a trabalhar com ela em abril, e hoje aqui no Brasil a gente já tem casos sendo instalados, muito semelhantes com esse, né? Esse controle de entrada e saída, né, para evitar um potencial local de aglomeração, a gente já está vendendo isso, a gente já está entregando isso, né? Porque para a gente ficava muito claro que isso seria um grande desafio, né? Como que uma empresa hoje que ficou fechada todo esse tempo vai ser autorizada a abrir, vai voltar a operar, porém ela precisa faturar, ela precisa ter gente dentro, né? Então é um contrassenso, ao mesmo tempo que ela precisa ter muita gente, faturar bastante, ela não pode fazer isso de qualquer forma, ela vai precisar garantir condições de distanciamento social. E a gente está falando assim, meramente numa empresa de varejo, mas imaginem todas as cinemas, em todos os segmentos existe uma necessidade de controlar e evitar aglomeração, né? E esse desafio, como é que a gente pode, né? Nós que fabricamos, que produzimos, que integramos aí o pessoal da IB, que integra as soluções de inteligência, a gente entende que as soluções de vídeo são sim são uma opção simples, disponível já, a tecnologia já está totalmente disponível, não é nada que a gente está inventando agora para isso, e muito econômica para fazer esse tipo de trabalho, né? A gente está falando especificamente dos analíticos, né? Analíticos que vão embarcados nas câmeras. Muita gente hoje não sabe que uma câmera de vídeo ela não é só um equipamento para filmar imagens, né? Ela comporta, ela contempla ali muito mais tecnologia do que a gente imagina, né? Eu mesmo, antes de trabalhar na área de segurança, não fazia ideia do que uma câmera de vídeo é capaz de fazer, né? E essas informações, elas são geradas em tempo real, ou seja, elas permitem que nós possamos fazer uma intervenção local ali na situação que está acontecendo para evitar ou até para corrigir, né? Para quem não sabe um pouquinho sobre isso, né? Eu vou só comentar. O que a gente chama de analítico de vídeo, na verdade, é essa inteligência de vídeo, né? Uma tecnologia que vai embarcada dentro da câmera, que ela é capaz de analisar no vídeo, detectar e identificar os eventos, né? E objetos automaticamente. Então, você consegue, por exemplo, saber se aquele carro é azul, né? O carro é azul e ele está indo da esquerda para a direita e ele está indo numa velocidade acima de 60 por hora.
Então, é muito mais do que gravar uma imagem e recuperar se eu tiver um problema. Eu consigo, o analítico de vídeo, ele me dá informações, como eu falei, em tempo real, sobre o comportamento, sobre o direcionamento, sobre a situação, sobre a localização, né? E aí, cada marca, cada fabricante tem um tipo de analítico. Então, o que a gente vai compartilhar com vocês aqui como que nós estamos usando essa inteligência, né, esse analítico, para conviver e para ajudar as empresas a retornarem às suas operações de uma forma mais rápida e mais segura, né? Bom, a gente começa aqui com o primeiro, que é o mais básico, que é um analítico que nós chamamos de contagem de pessoas, né? Ele é conhecido talvez com outros nomes por outros fabricantes, mas nós chamamos ele de contagem de pessoas, e ele permite você obter informação real do número líquido de pessoas que entraram e saíram naquele local em determinado momento, né? Esses dados todos podem ser exibidos de uma forma muito fácil, né? Desde um smartphone até um monitor, né? E como a Hanwha já vinha percebendo essa tendência, né? Ela desenvolveu um aplicativo baseado em web server. Eu vou passar aqui um videozinho, acho que vocês não conseguem ouvir o som, mas eu vou narrando aqui para vocês. Que ele faz o quê? Ele funciona como, literalmente, um contador. Você definiu aqui, por exemplo, 4 pessoas no máximo, e quando chega no limite, ele avisa, né? Mudando o sinal no device que você está usando, ou seja, no laptop, no notebook, no celular ou no monitor. É esse analítico que está lá na porta do shopping da Itália, né? Então ele ajuda a controlar a quantidade de pessoas que entra e que sai, né? O analítico ele vai embarcado na câmera da Hanwha, e esse aplicativo ele permite que você consiga monitorar diferentes portas, né? Por exemplo, num shopping você tem várias entradas, né? Outros casos que a gente tem implementado isso também, além de shopping, que é o mais comum, em refeitório de grandes empresas que precisam controlar a quantidade de pessoas que entram e que saem do refeitório, né? Muitas vezes existem 2 ou 3 portas separadas, e esse aplicativo é simples assim: você compra a câmera, instala o aplicativo e ele funciona. Não precisa de ter mais nenhum software, nenhum gravador. Ele passa a fazer esse controle e você disponibiliza isso ali na porta da entrada, podendo fazer alteração ali. O exemplo aqui, a gente estava com um exemplo em espanhol, com o logo da BCP. Você pode mudar o logo, pode mudar, colocar o que você quiser, né? É totalmente configurável aquela tela, né? Um outro analítico que é muito usado, é conhecido também já há algum tempo como mapa de calor, né? E aí não confundir com detecção de febre, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O mapa de calor é para medir o que a área de marketing chama da temperatura na região do ponto de venda, né? Então, ele permite que você faça uma correção no ambiente, né? Ele trabalha dessa forma, ele vai analisando o tráfego e o comportamento das pessoas dentro do ambiente. E aonde as pessoas passam mais, ele vai marcando com uma cor avermelhada, né? Então a gente consegue detectar que nesses pontos, possivelmente existe um motivo para que as pessoas estivessem lá, né? Talvez os caixas sejam muito próximos, talvez um bebedouro, enfim. E aí você pode promover uma correção nesse ambiente para evitar aglomeração, né? Um analítico típico da área de marketing que passou a ser utilizado em diferentes aplicações. Até em penitenciária, hoje a gente tem essa aplicação exatamente para evitar esse tipo de aglomeração, né? Vamos lá. A gente tem um outro analítico que também é embarcado na câmera, né? E aí eu falo para vocês que todos esses analíticos estão embarcados na câmera. Não é que você, eu preciso comprar e pagar uma licença por isso. Não, os analíticos estão embarcados na câmera. Você não paga nada mais por isso, né?
Esse é o analítico de gerenciamento de fila. Fila, normalmente, é um lugar de aglomeração, né? As pessoas tendem a ficar muito próximas, e aí existe uma necessidade de controlar dentro de um espaço que a gente especifica a quantidade de pessoas. Então, você define lá 10 metros, são 5 pessoas naquela fila, a partir da sexta pessoa, ele vai gerar um alarme para o operador e você pode abrir uma terceira fila. O interessante desse analítico, ele... Tem um videozinho aqui também. Ele faz o controle entre as filas e depois ele emite uma espécie de um pequeno BI, né? Comparando aí uma fila com a outra, dando a média de pessoas que estiveram na fila. E isso tudo pode ficar gravado na fila, na câmera, e por semanas. Aí você consegue recuperar esses dados ou em tempo real ou depois gravar. Então, todas essas informações são disponibilizadas pela câmera, né? Então, bem interessante esse para evitar ou controlar ou trabalhar com a aglomeração. Bom, então voltando aqui, um outro analítico que também nós estamos usando bastante é o analítico de aglomeração. Esse, por exemplo, você controlou a entrada e a saída dentro de uma loja, como uma Leroy Merlin, por exemplo, uma loja. Porém, tem uma área de café, onde aquela área de café, naturalmente, vai haver o acúmulo de pessoas, é natural. Então, você define essa área aqui, por exemplo, como está aqui na imagem, você tem aqui uma área em amarelo, e você define que dentro dessa área só podem ficar ali, no máximo, 20 pessoas. E esse analítico, ele vai... aqui eu tenho um vídeo aqui que também mostra... Ele vai passando aí, a partir do momento aqui, nesse caso do vídeo, é um terminal de trem, né? A área aí está marcada pela linha azul e ele vai controlando a quantidade de pessoas que passam pelaquela região ou que param naquela região. Então, e ele vai dando isso em tempo real na tela. Então, você consegue controlar se você está acima do que é previsto para aquele lugar não se tornar um potencial local de aglomeração, né? Edson, o interessante é que o analítico de vídeo em si, ele ajuda, mas seria interessante estar interligado, né, com o sistema de gestão de trens, né, de modo que eles possam sincronizar os horários, já que eles têm essa informação da média de pessoas pelo horário, sincronizar o horário em que precisa de mais composições, né? Ou seja, isso, por exemplo, disponibilizado para uma empresa como a Metrô de São Paulo, se eles sincronizar isso com o sistema deles, eles podem trazer as composições nos horários que tem maior pico, né? Em tempo real, vamos dizer assim, né? Sincronizar as ações, é bem interessante. Exatamente. E isso que você está falando, Carlos, é o que acontecia, né? Porque esses analíticos foram criados para isso, mas por conta do Covid, por isso que eu falo, a gente não está inventando nada diferente para trabalhar com isso. A gente a indústria, a tecnologia, ela já está sendo usada e adaptada para fazer o controle da aglomeração, né? Esse é o exemplo claro que você falou, clássico, né? Esse local aí é um local, uma estação de trem, uma plataforma para controlar exatamente o fluxo, né, de pessoas. Então, câmera de vídeo até então era um produto que era sempre tratado pela segurança, né? Pela área de segurança, não tinha outras aplicações. Não, hoje a parte de reengenharia, a parte de marketing, principalmente marketing, tem usado muito esses 3 analíticos que eu mostrei anteriormente, o analítico de mapa de calor, gerenciamento de fila e contagem de pessoas, a união das informações resultantes desses analíticos, ela forma um BI muito interessante para qualquer tipo de varejo, né? Tanto é que a Hanwha, no início do ano, em fevereiro, ela lançou uma plataforma que chama Retail Insight, que é uma licença que faz a consolidação da informação desses 3 analíticos e ele emite uma série de relatórios e de informações, e quem está usando isso, claro, é a área de marketing, né, principalmente, tá? É uma área bem crítica essa, o transporte coletivo, né? Sim. Mas isso também pode ser aplicado para a indústria, para o comércio, né? Sem dúvida. Controlar a quantidade de pessoas que entram numa loja, por exemplo, porque se há
missão da autoridade sanitária de limitar por metro quadrado tantas pessoas, né? Por exemplo, uma loja que tem 1.000 metros quadrados pode ter, sei lá, 5 pessoas por metro quadrado, né? Então, só tem um limite de público para estar entrando, né? Você Não, pode isso real, né? e a gente fala em loja, mas eu tenho casos sendo implementados em empresas de grande porte, que tem, por exemplo, edifícios aí, plantas de 10 andares. Então, o que que eles estão fazendo? Eles estão colocando na saída do elevador o analítico de passagem, de entrada e saída, para controlar o counter para controlar a quantidade de pessoas que entram no andar, e dentro do andar eles estão colocando analíticos de aglomeração para evitar que aquelas pessoas, ok, eu controlei e só 40 pessoas podem entrar nesse andar, mas de repente as 40 pessoas estão todas aglomeradas em um lugar só. Então esse é um outro problema que é controlado pelo outro analítico de aglomeração. Então você vê, como eu falei, são diferentes aplicações e eu diria que, sem medo de errar, 100% das empresas, das verticais, podem e deverão ter uma necessidade, uma demanda para isso. Tá? Você vê, esse exemplo do slide aqui, no meio de tudo isso, né, a gente não estava prevendo esse tipo de coisa para esse tipo de controle, mas no meio de tudo isso surgiu uma necessidade de redução de contato físico em superfície. Então, assim, o controle de acesso via impressão digital se tornou um vilão, né? Tem que colocar um álcool gel, tem que fazer uma solução ali para que... Ali é um potencial meio de transmissão viral, claro. Ali eu diria para você que tudo isso é um dos mais perigosos, né? Inclusive, os especialistas já dizem que até o contato na catraca, naquelas catraca basculante que você tem que empurrar com a sua perna... O braço ou o torniquete, né? Exatamente. Se você está contaminado, você tem o vírus, você pode transmitir, principalmente nas áreas metálicas, né? Então, essa solução está sendo substituída pela solução de reconhecimento facial, que também está embarcada como um analítico de vídeo, né? Então, dentro da câmera, existe um analítico, uma inteligência que ela detecta a presença de um ser humano através do rosto, ela sabe que aquele objeto é um ser humano, e através de um analítico eu consigo identificar quem é o ser humano. Então, eu posso criar uma lista de pessoas autorizadas, e toda vez que essa pessoa se aproximar da catraca, ela compara com a lista, e se essa pessoa estiver lá, é um algoritmo. É a mesma coisa que seria para impressão digital, é o rosto. Em vez de ser o algoritmo do digital, é o rosto, né? Reconhecimento facial. Exatamente. E aí você consegue criar aquela famosa lista dos personas não gratas, né, para empresas que não podem entrar, ou podem não cadastrados, enfim, isso permite não só fazer o controle. Por isso que é um investimento que não é para agora só. É um investimento que você consegue resolver o problema de contato, de distanciamento social, porém, ele permite que você vá agregando inteligências e controles diversos ao longo do tempo, né? Um investimento que não é perdido. E aí tem um detalhe, né? Pelo fato da câmera da Hana poder embarcar até 15 analíticos diferentes, ou seja, 15 inteligências de vídeo diferentes, nós conseguimos, né, pelo fato da gente ser fabricante, detentor do chipset, a gente consegue ter performance para subir os 15 analíticos simultaneamente. Eu consigo processar, isso não é uma coisa comum, né? Não é qualquer câmera que faz isso. Então, a gente consegue processar até os 15 analíticos. Isso facilita para o cliente no sentido dele criar uma barreira digital. Ele pode combinar essas diferentes inteligências para criar uma barreira digital, de repente com reconhecimento facial, contagem de pessoas, controle de direção, enfim, várias informações que podem ajudar tanto na segurança como na segurança em si, né, segurança patrimonial, como na segurança contra um potencial foco de aglomeração. Tá? É interessante, porque no início do vídeo inteligente, as câmeras poderiam ter 15 analíticos, mas no início era só um, depois foi para 3, depois foi para 5, agora chegamos nos 15, né? Sim, total, sim. 100%. E Sim. é importante também observar que não pesa muito na rede funcionar os 15 analíticos, que ele roda local,
E ele Sim. só vai mandar os metadados para as aplicações, né? Então, ou seja, Exato. dados sobre dados. Então, Exato. não é cada sistema receber um stream de vídeo e processar, recebe os dados. E eu posso Exato. mandar os dados para uma área de marketing, rodando um analítico específico, mandar outros dados, metadados para uma área de segurança, outro para segurança do trabalho. Quer dizer, eu posso mandar para locais diferentes essas informações para serem tratadas de forma diferente cada analítico desses, correto? Exato, positivo, exatamente. Bom, existe um outro analítico, eu vou colocar aqui o vídeo, espero que também não trave, né? Mas vamos lá. Ele é conhecido como loitering, né? Em inglês, a tradução é meio feia, mas seria ociosidade, né? Então, você define uma região ali, por exemplo, uma região azul ali, você define essa região, que é uma região de passagem, ali você não pode parar. Então, se o objeto parar ali por um tempo maior do que você determinar, ele gera o alarme. O cidadão está se aproximando, ficou um tempo a mais, pronto, já foi detectado. Né? Então, por quê? Porque ali eram 3 segundos, era só realmente para a passagem. Né? Aonde está sendo usado isso no momento Covid? Na passagem de corredor. Corredor, essencialmente, é um lugar feito para se passar, não é para se parar. Então, quando as pessoas param no corredor... Ficam conversando. Elas param para ver uma passarela, ou param para ver paisagem, param para conversar. No hall do elevador. Esses lugares que normalmente são considerados locais de passagem, as empresas estão pedindo esse analítico para que haja um controle. Então, numa escola, por exemplo, foi interessante que a diretoria pediu que fosse o tempo de amarrar o tênis. Né? O aluno parou ali, amarrou o tênis, tem que ir embora. E você pode, inclusive, gravar mensagens pré-determinadas em MP3 e deixar isso na câmera. A câmera possui o áudio bidirecional, você conecta ali uma caixa e o analítico aciona essa mensagem e a própria câmera avisa, atenção, esse local de passagem, você não pode parar aqui, por exemplo. Né? Então, assim, é um processo que acaba ficando bem automatizado, bem seguro e com custo bem baixo. Você não precisa ter ninguém operando isso, né? Simples aviso para que aquele cidadão ande, né? Não fique ali parado. Então, você vê, a gente está falando de soluções muito, muito, muito seguras, muito precisas e muito viáveis economicamente, né? E essa mensagem de áudio fica dentro da câmera também, a mensagem MP3? Fica gravada na câmera. Então, e aí o que a gente pode dizer sobre tudo? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, não de propostas, né, mas exemplos do que nós já estamos implementando. Então, como objetivo da nossa conversa é mostrar para vocês como é que a inteligência de vídeo, né, o analítico está sendo usado hoje, já está sendo usado. A gente falava 2 meses atrás como pode ser usado. Hoje, como ele já está sendo usado, né, nesse momento pós-Covid, nesse momento que a gente, de uma forma social, cabe aí o compromisso de cada um da área de tecnologia tentar prover aí formas de uma volta mais segura, né? E a gente pode contar com muita precisão hoje, porque as câmeras hoje contam com algoritmos de inteligência artificial. Não é mais por pixel, né? Aí é um pouquinho mais técnico, mais falar, mas o que eu posso dizer assim, hoje a câmera trabalha baseada em deep learning, né? No aprendizado, né? E ela consegue hoje com muita precisão dizer o que é uma pessoa, o que é um carro, que cor que é esse carro, se é um ônibus, se é uma van ou se é um carro esportivo, se aquela pessoa ela é homem ou mulher, criança ou adulto, que cor que aquela pessoa está vestindo, se ela está de óculos, se ela está de mochila. Então, isso dá para a solução, oferece para a solução uma precisão e uma confiabilidade muito grande. Se a coisa realmente se torna uma lei, você não pode furar uma lei. Então, você precisa ter precisão nisso, né? Você não pode, é mais ou menos 35 pessoas. Não pode ser mais ou menos. Ou é 35 ou é 36, porque isso talvez faça a diferença, né? É a mesma coisa das câmeras térmicas, né? Para você poder usar uma câmera térmica hoje, você precisa ter uma acuracidade de menos de 0,5 grau. Caso contrário, você não pode usar uma câmera térmica para medir febre, né? E aí aqui a Hanwha, na verdade, ela lançou, aqui também tem um videozinho interessante,
um analítico, deixa eu colocar aqui. Alguns estados que já estão exigindo. Que ela faz aí a detecção da máscara, né? Ela reconhece se o funcionário aí, se a pessoa está usando a máscara ou está usando corretamente, inclusive, né? Então, tem exemplos aqui de alarme aqui na... Tem exemplos aqui na nossa... Parar o vídeo um pouquinho, você vê, aqui na nossa direita tem exemplos de alarme ali, né? Ó, o cidadão ali está sem a máscara, né? Então... Ele reconheceu uma pessoa, o rosto de uma pessoa e reconheceu que não está com... Que não está com a máscara, né? Independente se a pessoa está dentro do carro, se ela está com óculos, se ela está de boné, né? E ele fica com um alarme dizendo, por favor, onde está a sua máscara? Né? Ele fica avisando, você está sem máscara, né? Então, como eu falei, a possibilidade de você subir diferentes analíticos dá para você criar uma barreira digital, uma solução digital muito completa, né? Automatizado, né? Automatizado, né? Uma coisa diferente. E aqui, para finalizar, eu queria mostrar para vocês também, falando um pouquinho sobre a parte de inteligência artificial, até onde a gente está chegando, né, hoje, em uma câmera, né? Você vê, se você mostrasse isso há 5 anos atrás, as pessoas falam, não, isso é impossível, não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Vai demorar uns 30 anos para acontecer. Então, hoje, em uma câmera, né, a gente tem isso embarcado em uma câmera, ela consegue detectar e ela pega a imagem, né, traz aqui para o lado, vocês vão ver do lado esquerdo do vídeo, que a gente chama aí de best shot. Ela cria um JPEG aqui, tá vendo? O carro, a placa do carro, a cor do carro, o modelo do carro, né? Ela consegue, ao mesmo tempo, detectar carro e pessoas aqui, ó, em amarelo, aqui na lateral, né? Ela trabalha muito bem à noite, né? Com baixa luminosidade, através de IR, né? E aqui, identificando aí pessoas, né? Opa, voltou aqui. Então, você percebe aqui que na lateral ele identificou aqui que é um homem e que ele está com a roupa de cima em preto e a calça preta. Aqui ele identificou que é um carro sedã, na verdade prata, né? Então, ele vai oferecer esse tipo de detalhe na análise, né? Então, isso não é mais um... classificação avançada de objetos, né? Exatamente. A gente não pode dizer que isso, talvez, eu diria que não pode mais chamar isso de uma câmera só, né? Ele é um sensor, né? Um equipamento aí de visão computacional que gera informações de inteligência, né? E aí, você permite detalhes, saber se está de óculos, se está de mochila, né? Ela vai trazendo as pessoas ali no canto, vai criando esses best shots aí em JPEG e você pode identificar e guardar essas informações, né? Uhum. Então, isso tanto mobilidade urbana, dentro de empresa, dentro de hospitais, né? Hoje já existem analíticos que avaliam aí se a pessoa caiu no corredor do hospital, né? A Rano ela possui alguns modelos com classificação e detecção de som. Então, hoje, a câmera ela detecta o som e ela classifica o som. Então, ela sabe se o som é um som de arma de fogo, se é um som de grito humano, se é um som de explosão. Então, muitas vezes, em enfermarias, a gente tem usado esse tipo de equipamento, né? E aí, para onde nós vamos é uma pergunta difícil de responder, né? Muito difícil. Socialmente, né, nós estamos vivendo aí uma era que nunca ninguém viveu. A gente não tem histórico disso. E a gente não tem ideia de quando isso vai acabar. Cada dia que passa, a gente vê uma data, as escolas vão voltar em setembro, algumas empresas dizem que não voltam mais esse ano. Algumas empresas testaram o modelo de home office e já estão pensando em não ter mais o modelo tradicional e só ter o modelo home office. O fato que para a gente fica
de alguma maneira, independente das empresas voltarem ou não, o mundo vai voltar, né, nesse novo normal. E acho que para a gente fica esse compromisso da área de tecnologia. A área de saúde está lá se esforçando, a área de transporte, a área de alimentação. E eu acho que a gente acredita, né, que o compromisso nosso é esse, é integrar soluções, não só para uma vantagem financeira, mas que a gente consiga realmente dar isso para a sociedade, né? Nós da área de tecnologia, integradores como a IB, com muita bagagem, com muita experiência nessa área, conseguir entregar soluções que ajudem a voltar de uma maneira mais segura, de uma maneira mais rápida e voltar ao desenvolvimento social, né? Bom, esse na verdade era a minha apresentação de uma maneira, um bate-papo mesmo, como eu falei, e a gente está compartilhando aqui o que está acontecendo. Pode ser que daqui a 2 semanas a gente faça essa apresentação com mais 10 novas soluções, porque elas estão surgindo. Então, o importante, rápido, né? Exatamente, o importante não é olhar para isso, mas é estar com a cabeça aberta e entender que existe a possibilidade dentro da câmera, né? Se você olhar os analíticos, você consegue olhar para novas soluções, né? Edson, parabéns pela apresentação. Você foi, inclusive, preciso até no tempo, exatamente 40 minutos, tá? Obrigado. Parabéns. Legal. Agradeço aí. Temos uma pergunta aqui já do nosso amigo Felipe. Ele pergunta se as câmeras têm georreferenciamento. Se elas conseguem informar via GPS a localização delas. Acho que não tem isso embarcado ainda. Não, eu não tenho isso embarcado. Precisaria confirmar com o pessoal da engenharia se algum modelo especial, porque nós temos 5 linhas de produtos. E eu tenho uma linha de produto que é uma linha que é considerada a linha T, que trabalha com câmeras térmicas, câmeras para locais com risco de explosão. Possivelmente exista alguma coisa nesse sentido, Carlos, mas é uma questão que a gente pode endereçar depois, pegar o e-mail dele e passar mais detalhes. Sim, eu tenho o contato do Felipe aqui. A ideia é interessante e eu até diria que essa solução, na verdade, acaba ficando embarcada no VMS, né, que é o Visual Management System, que vai receber as informações da câmera, né, e já coloca a câmera georreferenciada no mapa, por exemplo, a solução da Milestone, né? Sim. Que tem isso, né? Você coloca a câmera, Felipe, e você georreferencia dentro do VMS, tá? Então, o que acontece? Quando ocorre um evento, ele já abre o Google Maps, ou já abre, dentro do Google Maps, já abre a planta do local, o mapa de localização dentro da localidade, né? Por exemplo, da fábrica, né? Então, isso geralmente está dentro do VMS. Eu acho que talvez por isso que não haja isso embarcado dentro das câmeras, porque e tem outra dificuldade também, né? A georreferência da câmera teria que ser colocada de forma fixa, porque uma câmera do subsolo não vai ter sinal de GPS, por exemplo, né? Exatamente. Então, essas câmeras geralmente estão internas, né? Então elas têm dificuldade, mas ter a informação georreferenciada, tipo colocar latitude e longitude, para que ela mande isso, não seria uma ideia ruim também, mas geralmente está no georreferenciamento, está no VMS. Alguém tem mais alguma pergunta? Nós estamos agora abertos a perguntas e respostas, pessoal. Fiquem à vontade aí, se alguém quiser tiver uma pergunta para o Edson, está disponível aqui. Sim. Pode mandar pelo Q&A, né? Pode mandar aqui pelo chat também, não tem problema. É interessante, né, Edson, como essa questão da evolução tecnológica dos sistemas embarcados, inclusive com capacidade, né, algumas câmeras hoje podem receber cartão SDK de 250 GB, né? Quer dizer, exatamente. Praticamente você pode colocar, dependendo da configuração, às vezes quase um mês de gravação de imagens e de informações dentro da câmera. De modo que ela... A gente consegue até 512. Tem modelo da Hanna que conhece com dois slots para cartão, e a gente chega até 512. E aí a gente pode, por exemplo, utilizar a rede só quando eventualmente for necessário enviar um sinal de alarme, por exemplo, uma imagem. O restante eu deixo gravado na borda, né? Que é uma funcionalidade bem interessante. Eu diria até que é a arquitetura da 5ª geração de circuito fechado de TV, né, ou de circuito de videovigilância. Algumas empresas nem chamam mais de circuito fechado de TV, porque eu posso ter na minha solução de vídeo uma câmera em Fortaleza e uma câmera em Porto Alegre, e o VMS
aqui em Curitiba, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. O pessoal trata mais como vídeo vigilância ou vídeo monitoramento, nesse caso de aplicações. Existem também interesses diversos, né? Por exemplo, existe um shopping que ele está fazendo isso, ele está fazendo a gravação das imagens no padrão, né, de segurança, mas existem outros locais que, como aquela empresa que eu falei da planta de 10 andares, ela não quer gravar as informações, para ela não interessa, ela só quer controlar a entrada e saída. Então aí, realmente, ela não precisa de absolutamente nada, ela só precisa ter a estrutura para conectar a câmera IP. Sim. E ela vai fazer a contagem e disponibilizar naquele monitor, como a gente mostrou lá no início da apresentação. Ou seja, a câmera trabalha de forma independente, fornecendo o que interessa para o usuário, a informação. Exatamente. Eu acho que é muito interessante, como eu falei, e impressionante hoje como a tecnologia... Hoje você olha isso, você via isso naqueles filmes do Tom Cruise, lá de 5, 6, 10 anos atrás, né? Então você vê hoje acontecendo isso nas câmeras com a possibilidade real, né? E a gente que trabalha com isso no dia a dia vê implementar isso, fala, poxa, que realmente isso ajuda muito, não só mais na segurança, mas em diferentes áreas da empresa e praticamente em todas as verticais. Ok. Edson, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Eu agradeço a todo mundo que assistiu o nosso webinar. Ok? Se precisar de alguma coisa, vocês podem mandar um e-mail para nós, mais informações, ou para mim ou para o Edson, né? Tá? Se eu quiser compartilhar o teu e-mail também, Edson, fica à vontade, se você tem aí. Ok. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui no chat. Ok. Vou mandar meu e-mail também no chat aqui. Coloquei meu e-mail no chat aqui, pessoal, tá? Opa, porque é errado. De alguma coisa, estamos à disposição, tá bom? Eu também queria agradecer, Carlos, pela oportunidade, agradecer a todo mundo que esteve com a gente no webinar, é muito importante, eu acho que disseminar esse tipo de informação agora nesse momento e poder usar é muito importante. Eu acho que a IB tem nos apoiado aí, a gente está construindo uma história de desenvolvimento de soluções nesse sentido e a gente conta muito com vocês, Carlos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. Eu que agradeço. Obrigado a todos que assistiram ao nosso webinar. Estamos à disposição. Um grande abraço. Um abraço.